Eu vou ler um texto relacionado ao Sr. Paul, a respeito de uma solução econômica para a crise do coronavírus. Pós-corona Solução Econômica Mundial, de 13 páginas, junho de 2020. Solução econômica pós-corona para o mundo. Aqui estão os públicos-alvo interessados em todo o mundo. Time A, políticos e economistas, advogados, contadores, mídia. Time B, os contribuintes da classe trabalhadora, que são as pessoas mais favorecidas de Deus. Time C, profissionais da função pública, pessoas relacionadas com muito talento pelo governo. Time D, Tribunal de Justiça. Time E, cientistas, engenheiros e médicos. FACT, acrônico em inglês para alimentos, acomodações, roupas, tratamento e educação, requisitos humanos básicos. Fonte de FACT, natureza entregue por Deus, disponível para todos. Acredito que tem uma solução para os problemas globais pós-corona. Esses problemas graves pós-corona não podem ser resolvidos por políticos no poder, economistas, advogados, contadores e a mídia. Este grupo não pode criar as condições necessárias para atender às necessidades humanas básicas. Eles simplesmente podem trabalhar apenas com o dinheiro do contribuinte. Nós devemos primeiro criar condições básicas para os seres humanos da natureza, envolvendo as pessoas certas, e em seguida a equipe A pode agir para gastar o dinheiro dos contribuintes da maneira certa. Quero buscar a atenção das pessoas da classe trabalhadora. Estes são os contribuintes que trabalham duro, as pessoas mais favorecidas de Deus e as verdadeiras vítimas. Acredito que este é o momento certo para os contribuintes da classe trabalhadora a ouvir essas sugestões. Vamos juntos com todas as pessoas da classe trabalhadora em todo o mundo fazer deste um lugar melhor para morar. E não apenas isso, mas para que todos vivam como uma comunidade humana. Isso é algo possível e fácil. Nos últimos 40 anos de experiência em negócios de engenharia e construção, aprendi a importância de cada ser humano, independentemente de quaisquer problemas. Por isso respeito todos os seres humanos. No entanto, sempre exigimos a pessoa certa, no momento certo e no lugar certo. Muitas pessoas comuns realizam um desempenho extraordinário na história. Eu sinto que todo ser humano tem certas habilidades fortes dentro deles. Se pudermos canalizar essas habilidades da maneira correta para criar requisitos humanos básicos da natureza, nossa vida coletiva pode ser perfeita. Derrotei extrema pobreza e analfabetismo do meu nível. Não posso me comparar com os outros e agora estou confiante de que posso fazer o mesmo. Que fiz por mim mesmo, pelo mundo, resgatando países da falência. Todos nós devemos entender um fato importante, que é quem nos mantém vivos, nos mantém respirando, cria requisitos naturais da natureza, como comida, água, roupa, moradia e remédios. Na natureza, todas essas necessidades básicas estão prontamente disponíveis, como por exemplo a luz solar. O talento humano também está presente em todo o mundo, e é o que nos trará o que precisamos da natureza. Então, por que estamos sofrendo com problemas de pobreza, analfabetismo, desemprego, desastres naturais e segurança? As pessoas da classe trabalhadora em todo o mundo, os trabalhadores árduos que temem a Deus, que pagam seus impostos, acabam não escolhendo o representante certo para administrar seus respectivos países. Isso vem acontecendo nos últimos 2.500 anos em todo o mundo. As comunidades devem escolher o representante, que podem trazer diretamente os requisitos básicos da natureza, não intermediar um mensageiro, como políticos no poder mundialmente. Políticos no poder, economistas, advogados, contadores e até a própria mídia não podem obter da natureza nossos requisitos básicos. Eles são especialistas em gerenciar nosso dinheiro dos impostos, além de leis e administração. Precisamos primeiro criar nossos requisitos básicos da natureza, envolvendo as pessoas certas
e em seguida esse grupo pode gastar o dinheiro dos impostos. A mídia estraga seu excelente talento, mantendo-se ocupada com quem disse o quê, e provavelmente sempre fala em favor de qualquer partido político. No entanto, eles não falam sobre requisitos e soluções básicas para os problemas. O coronavírus é uma lição para todas as pessoas da classe trabalhadora em todo o mundo. Para escolher o representante certo a partir de agora, para resolver outros problemas globais. Tudo isso está muito atrasado. Com as pessoas certas, o mundo pode prosperar muito mais do que prosperou até hoje. Algumas religiões acreditam que quando algo ruim está prejudicando os seres humanos, Deus age para retificá-los. O coronavírus é uma dessas ações de Deus. Se as pessoas da classe trabalhadora entenderem essa situação mencionada, estaremos muito perto de resolver todos os problemas globais. A pobreza é algo que existe globalmente e, devido à falta de conhecimento das pessoas da classe trabalhadora, elas continuam sofrendo gerações após gerações. Se as pessoas da classe trabalhadora puderem entender que uma comunidade humana pode manter todos os seres humanos vivos, recebendo da natureza nossos requisitos básicos que ela pode oferecer, resolveremos todos os problemas em pouco tempo. Meus esforços ao longo da vida estariam alcançando pessoas da classe trabalhadora globalmente e ajudando-as a entender que uma comunidade humana mantém todos os seres humanos vivos, nos mantém respirando e nos fornece nossos requisitos humanos básicos. Tente encontrar um exemplo de criação de requisitos humanos básicos nos últimos 2.500 anos da história dos governadores democráticos globais. Eles não agem, levam na brincadeira. Provavelmente não conseguiremos encontrar nenhum exemplo disso. Já faz tempo, as pessoas da classe trabalhadora permaneciam desconhecidas sobre esse fato. Eles sempre elegem um representante errado, que só sabe gastar dinheiro proveniente de impostos e não pode criar requisitos humanos básicos. Durante essa crise do coronavírus e todas as outras calamidades naturais, os governantes democráticos em todo o mundo não podem ajudar em nada. Eles só procuram a ajuda de cientistas, médicos e engenheiros. Os governantes democratas não podem nos fornecer nenhuma de nossas necessidades humanas básicas. Não podem resolver sozinhos as calamidades naturais do coronavírus e outras, não apenas intermediários e mensageiros. Então pergunte, por que as pessoas da classe trabalhadora precisam elegê-las? Apenas para gastar dinheiro com impostos? Isso é prejudicial para toda a espécie humana. Políticos no poder, economistas, advogados, contadores e mídia não podem obter nos nossos requisitos básicos da natureza. Eles são especialistas em gerenciar nosso dinheiro dos impostos, leis, administração, entretenimento e eleições. Precisamos primeiro criar os nossos requisitos básicos da natureza e, em seguida, podemos nos engajar com eles sobre como gastar melhor o dinheiro dos impostos. Os governantes democratas e a mídia sempre falam sobre ciência e mudança climática, sem ter nenhum de seus próprios estudos científicos. É esse o mesmo grupo que permitirá que qualquer pessoa pratique medicina sem ser um médico qualificado ou que pratique direito sem ser um advogado qualificado. Claro, eles não vão permitir, mas podem praticar ciência sem nenhum estudo. Este grupo, às vezes, usa adolescentes para falar sobre mudanças climáticas. Mas esses adolescentes não têm conhecimento de ciência, mudança climática ou outros problemas. A mídia está estragando seu excelente talento, mantendo-os ocupados principalmente com quem disse o quê. E provavelmente precisa sempre falar em favor de qualquer partido político, mas ninguém fala sobre a criação de requisitos humanos básicos. Vamos tentar encontrar um exemplo de criação de requisitos básicos. A partir de 2.500 anos de história dos governantes democráticos globais, através de seus atos ou através de suas palavras vazias. Provavelmente não conseguiremos encontrar nenhum.
Alguns presidentes, após a presidência, tornam-se multibilionários e ainda se ocupam em criar seus legados. Mas antes da presidência, tinham muito pouco dinheiro. Os partidos políticos pertencem aos presidentes que nunca levantam essa questão. Sempre os apreciam porque esses presidentes pertencem ao mesmo partido político. Também, por que os eleitores não estão levantando essa questão e responsabilizando esses presidentes? No atual sistema democrático, nenhum país pode se desenvolver por causa de muita conversa geral baseada na arte. Nenhuma ciência existe entre os governantes democráticos nos últimos 2.500 anos em todo o mundo. Nada pode funcionar sem ciência. Imagine o quanto prejudicamos este mundo por não elegermos os cientistas científicos no governo democrático. Mesmo o Tribunal de Justiça não pode estar correto sem a presença de estudiosos científicos. Às vezes, podemos ver que alguém está preso por 300, 400 anos. Essa é uma decisão totalmente baseada nas artes. Este mundo tem muitas guerras, muitos assassinatos, muitas invasões, todas decididas por pessoas baseadas nas artes. Os estudiosos científicos trabalham sob o comando de pessoas baseadas em artes. Como as pessoas das artes podem decidir decisões científicas como chefes. Este foi um desastre total nos últimos 2.500 anos. Políticos cientistas, sem nenhum estudo real na área das ciências, têm governado todos os países democráticos globalmente sem qualquer criação básica de requisitos humanos. O trabalho deles foi sempre gastar dinheiro dos impostos. Não precisamos mais de políticos cientistas, sem nenhum estudo científico real. Para governar, precisamos de cientistas de verdade, em todos os governos democráticos, e entregar nossa natureza a eles, para que eles possam nos tirar da natureza o que precisamos. Ainda hoje, pergunte a qualquer pessoa, em qualquer manifestação política, o que ela quer. A resposta mais comum será que não sabemos, mas nossa demanda deve ser atendida. Os eleitores das classes trabalhadoras sempre foram enganados e estão voltando em pessoas erradas que mantiveram este mundo um lugar desastroso. Nós, os seres humanos, estamos respirando e permanecendo vivos por causa dos cientistas, engenheiros e médicos. Quase não vemos estátuas, pontos de referências ou casas como o Ministério da Justiça ou o Ministério Público para cientistas, engenheiros e médicos, enquanto estes nos fornecem necessidades básicas da natureza, mantendo-nos vivos e respirando. O mundo precisa de 100% de acadêmicos científicos em todos os partidos democráticos governantes globais para concorrer em cada país respectivo até que este mundo tenha o suficiente para as pessoas vivam confortavelmente. O pessoal da classe trabalhadora deve eleger representantes para todas as sessões, como deputados da Câmara, senadores, parlamentares, que podem criar requisitos humanos básicos primeiro, para então possamos ver o que pode ser feito do lado financeiro. Esse desastre está acontecendo globalmente há muito tempo, pela qual apenas a falta de conhecimento do povo da classe trabalhadora pode ser responsabilizada. Durante essa crise do corona e todas as outras calamidades naturais, os governantes democráticos em todo o mundo são inúteis. Eles só procuram ajuda de cientistas, médicos e engenheiros. Se os governantes democráticos não podem criar requisitos humanos básicos e não podem resolver o corona e as outras calamidades naturais, por que as pessoas da classe trabalhadora os elegem apenas para gastar dinheiro com impostos? Isso é um grande dano para toda a espécie humana. Políticos no poder e economistas, advogados, contadores, mídia, celebridades, comerciantes não podem obter nossas necessidades básicas da natureza. Eles são especialistas em gerenciar nosso dinheiro dos impostos, leis, administração, entretenimento e eleições. Este mundo e nossa única vida podem ser totalmente significativo, pacífico, belo, frutífero e bem-sucedido.
podemos ajudar um ao outro. Se pudermos eliminar a falta de conhecimento de nosso povo da classe trabalhadora. Temos muitas fontes naturais em todo o mundo e muito talento humano. Se nossos eleitores da classe trabalhadora elegerem as pessoas certas, este mundo pode ser um lugar melhor para se viver e todos nós podemos ter uma vida melhor. A ignorância das pessoas da classe trabalhadora ao eleger seu presidente errado restringe o crescimento e o desenvolvimento deste planeta. Devido ao desenvolvimento da ciência, tanto o talento humano quanto os recursos naturais podem tornar este mundo um lugar melhor para vivermos. A partir de agora, em todas as eleições em todos os países democráticos do mundo, se os eleitores elegerem em todos os níveis de eleição apenas os médicos cientistas como seus representantes, todos os problemas globais poderão ser resolvidos imediatamente. Este grupo de médicos, cientistas e engenheiros podem trabalhar em coordenação com servidores públicos e um tribunal de justiça, constituído de profissionais altamente talentosos selecionados pelo governo. Dessa forma, todo o mundo democrático prosperará em pouco tempo. Não haverá muita conversa, apenas trabalho, pelas pessoas certas em todos os lugares. Não veremos apenas conversas gerais o tempo todo. Eu reforçaria a qualquer pessoa ou grupo de pessoas em cada país democrata global a lançar um novo partido democrata com o mesmo nome em todos os países, Global Democratic Party, GDP, seguido das letras código do país, de cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, os nomes das partes serão GDP e UA. GDP é o A. Tentaremos estar disponível no horário de lançamento em todos os países e apresentarei a você um projeto de constituição baseado em ciência logo após. Vamos começar de novo a sair de nossas transições passadas. Esse grupo de cientistas, engenheiros, médicos pode criar empregos, eliminar a pobreza e o analfabetismo, energizar jovens globais em direções positivas e implementar inovações científicas globalmente, com base no PPP, Parceria Público-Privada. Podemos eliminar o corona e todos os outros desastres naturais para sempre. Caso contrário, nossos atuais governantes democráticos globais têm apenas um caminho a seguir: declaram falência ou tomam emprestado dinheiro de terceiros. Esse grupo de cientistas, engenheiros, médicos pode trocar todos os pontos fortes e fracos dos países bilateralmente por meio de profissionais individualmente. Devido à minha experiência anterior de pobreza severa e a mesma situação com muitos em todo o mundo, só escuto as pessoas que nos mantêm respirando e nos mantêm vivos e criando nossos requisitos básicos da natureza. Estou disponível para discussões em vídeo globalmente com todos os envolvidos e posso ser contactado através de LinkedIn, mkpaul, Twitter, mkpaul-, Instagram mkpaul.54, Skype mkpaul.54 e e-mail mpaul.gdp@gmail.com mkpaulbdca@gmail.com. Além disso, você pode ler meu livro em www.mkpaul.net, relacionado a este assunto, lançado em 2016. Os leitores desse script e do livro no site www.mkpaul.net podem traduzir em diferentes idiomas e distribuir para o povo da classe trabalhadora. Estou ansioso pela resposta global das pessoas da classe trabalhadora.